Ei, Deixa. Thelma. Oi, amor. Então, eu já me apresentei, já falei da gente um pouquinho, da ideia das lives, né? Que é o tema cuidar. E agora eu vou passar para você se apresentar. Eu estava aqui nos bastidores escutando e também estava tendo dificuldade para entrar por causa da internet aqui, deu uma sobrecarregada, mas eu estava escutando aí a sua história também. Boa noite, obrigada, Thelma, por ter me convidado. Boa noite a todos. Então, eu sou Charline Soares. Hoje eu sou dona do Estúdio Mosaico, eu sou terapeuta, assim, eu me afirmo terapeuta com prazer, né? E quando é com prazer é melhor, porque a gente Muito. realmente faz, faz por gostar de fazer, faz porque é bom, né? Então, assim, eu levei um tempo nessa transição entre uma carreira estabelecida em outra área até conseguir me posicionar confiante, né? Então, hoje eu tenho um estúdio, sou terapeuta e atendo com constelação familiar, com reiki, com apometria, jogo tarô, né? E vou agregando aí, tem uma formação holística e vou agregando de acordo com o cliente, né? Com as possibilidades que aquele cliente me dá, com as necessidades. Então, eu estou nessa área aí oficialmente há 3 anos, né, com o estúdio, mas eu já estudo há 8 anos. E foi um estudo assim gradual, porque cada estudo é longo, é uma iniciação, é um processo de transformação interna, até que a gente consegue encorpar isso e criar a própria imagem, né? E aí eu estava pensando nisso, né? Quem sou eu hoje? Qual é a minha imagem, né? Porque esse que é o importante, a gente está sempre olhando para o agora, né? Com o que eu me tornei, o que eu produzi, como eu estou, né? Então, eu também estou nessa busca constante, me encontrando cada vez, né? Que eu faço um novo trabalho, um novo atendimento, traz sempre um crescimento aí para quem eu sou e para aquilo que eu encontro e como eu transformo isso na minha vida e como eu aplico isso também em outras oportunidades, né? Então, não sei se eu me apresentei direito, mas acabei falando aqui. Não sou muito boa de live, estou começando agora. É bom em tudo. Charlene, conta pra gente de onde você veio e como é que você chegou nesse lugar. Você tinha outra profissão, né? Como é que foi? Em que momento você se deu conta de que, bom, eu agora quero ser terapeuta, agora eu quero cuidar? Onde entra o cuidar? Pois é. Assim, o cuidar, ele entrou quando eu comecei a me cuidar. Então, eu vou falar assim, um dia eu me vi no sofá, chorando, porque a minha filha estava ocupada com o namorado, o meu marido estava ocupado com os amigos dele, e num domingo de sol eu estava no sofá sozinha. E aí me veio aquela sensação, tipo assim, que eu estou fazendo aqui? Cadê eu? Entende? Cada um tinha o seu próprio prazer, e cadê eu nessa integração comigo? E aí, eu estava aproximadamente assim com uns 38 anos, que é uma idade que, quando eu atendo pessoas nessa idade, né, já olhando um pouco para a astrologia, eu estou vendo que essa pessoa está caminhando para os 42, que é a idade do oposição de Urano, que é quando Urano, aquele planeta que gira ao contrário, vem mexer na vida da gente. Então, assim, eu já estava, acho que, sentindo aquela energia se aproximando, que me acordou que Urano é um planeta que rege Aquário, né? Que traz a transformação, que traz o pensamento também, ativou meu pensamento ali em algum momento. E aí, na segunda-feira, eu fui para o centro da cidade e falei, eu vou entrar numa loja aqui, entrei no Mundo Verde. Lá no Mundo Verde, eu achei um cartãozinho de uma astróloga e tava lá, aula de tarô, aula de tarô. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, é isso que eu quero. Eu sempre quis estudar tarô,
sempre tive essa intuição, uma conexão. Falei, é isso que eu quero para mim, esse é meu. Esse tarô é meu. Então aí eu fui, comecei o curso de tarô e ela falou assim, minha mestre de tarô foi Elaine Ataíde, ela é aqui de Macaé, me ensinou tarô, reiki, astrologia. E fiquei muito tempo com ela aprendendo várias terapias, assim. E aí foram 2 anos de estudo de tarô, fazendo essa iniciação, porque o tarô fala dos caminhos da vida. E aí você vai aprendendo carta a carta, verificando como que sua vida se transforma, em qual momento da vida você está. E para isso eu fui fazer terapia, porque como eu ia atender alguém, como eu ia falar da vida do outro, se eu não estava olhando a minha própria vida. Então, durante o meu processo de tarô, foram 2 anos e meio fazendo terapia como tratamento para eu entender essa mulher que surgia junto com aquele instrumento, né, que era o tarô. Então, assim, foi assim que começou. O tarô como cuidado. O tarô como um cuidado para mim, como uma coisa minha, que seria minha, não seria, seria o meu prazer, sabe? Eu me dando o meu prazer, que era algo que estava adormecido e eu sempre posterguei porque nunca foi o momento correto. E aquele foi o momento, ele chegou junto com o meu despertar. Mas antes disso, eu trabalhava na indústria do petróleo aqui em Macaé, moro em Macaé. E eu já cuidava sem saber. Eu sou técnica de segurança, então trabalhava embarcada em empresas de petróleo, em plataforma. E já liderava, fui uma das primeiras mulheres de segurança, busquei. Mas estamos te ouvindo, continua. Deu uma travadinha, mas já passou. Fui em Trinidad e Tobago, viajei com plataforma 35 dias, fiz estaleiro, fiz tanta coisa assim que é um sonho de conquista. E aí chegou um momento que aquilo era muito masculino para mim, era como se eu fosse uma menina vestida com uma capa masculina e ao mesmo tempo com uma criancinha dentro de mim, entende? Tá escutando? Aí, então foi tudo isso quando eu acabei findando dentro dessa terapia, eu consegui resgatar a mulher, sabe? Fazer um trabalho do feminino, conseguir resgatar a mulher, entender onde que eu estava no meu lugar ali, talvez estivesse invertido com tanta força masculina que eu tinha absorvido do meio, de vestir macacão, bota, de estar à frente de líder, de liderança, né? Eu fiz todo um processo e depois eu fui reencontrar a minha mulher, mais ou menos aos 38, trazer esse feminino, trazer uma conversa com a criança que estava dentro de mim ali. Então foi todo um construir que começou com aquele dia que eu acordei e falei, não é hoje que eu vou sair desse sofá e vou trazer o meu prazer. E aí começou, mais ou menos por esse... A maga, a deusa poderosa, maravilhosa. Eu que o diga. Né? E assim, uma terapia vai trazendo a outra, porque você, ao entrar nesse mundo, ele é iniciático, né? Sim. Não é só... Você começa a buscar um entendimento para você e, ao mesmo tempo, você vai querendo... Os caminhos vão chegando. Então, cada vez eu aprendi uma coisa muito... eu falo assim, eu aprendi... Não tem palavra como se explica. Eu aprendi a gratidão. E a gratidão é uma sensação, é um sentimento. Gratidão é algo que cresce no coração. Então, quando a gente fala assim, obrigada, eu preciso ter uma resposta para o obrigada, de nada. Mas se eu falo gratidão, sou eu que sinto, sabe? E eu sinto gratidão. Então, assim, cada vez que eu me encontro com esse amigo mesmo de agora, eu falo gratidão. Entende, Théo? É maravilhoso. Por isso que eu
realmente, o caminho me levou para onde eu estou agora. Sim. Aqui com você, que eu encontrei pelo universo, que eu tenho só gratidão. Meus amigos aqui, Júlio e outras pessoas que estão aqui também, que é só gratidão. A gente conecta com o coração e agradece. Exatamente. A sua primeira leitura de tarô foi quase obrigada, né? É. Gente, foi você. Vou contar como eu e Charline nos conhecemos, como eu tive assim, esse universo maravilhoso e me deu essa mulher de presente. Estava eu em Macaé, porque eu atendo Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, normalmente eu amo Macaé. E estava eu lá de noite, morrendo de fome, perto lá da praia, tudo fechado. Eu falei, eu vou sair para ver o que eu acho. Não tinha nada na pousada. E aí a única coisa que tinha aberto mais próximo era um posto de gasolina, e quem nem era tão próximo. Quando eu cheguei no posto de gasolina, tinha uns 5 Fuscas, um SP2, se eu não me engano, e uma Kombi. Tinha um outro carro lá, não sei se era o SP2 ou uma Puma, não lembro. Eu sei que eu olhei, aí assim, gente, para quem me conhece sabe que eu sou a tarada do Fusca, né? E assim, se tiverem 50 carros e um Fusca, eu vou olhar só para o Fusca, e fiquei olhando os Fuscas. E, de repente, eu comecei a conversar com 2 rapazes sobre Fusca. E um deles era o marido da Charline, o Bruno. Eu conversei com o Bruno e o outro Bruno, né? Os 2 Brunos. E a gente conversando, e em determinado momento, nós começamos a falar sobre terapias, nós começamos a falar sobre outras coisas que não tinham a ver com Fusca. E aí, em determinado momento, a gente começou a falar sobre tarô, e eu falei, eu estou pedindo ao universo uma pessoa que jogue tarô para mim, mas essa pessoa só vai saber meu nome. Eu quero uma pessoa que nunca me viu, não sabe nada da minha vida, só vai saber meu nome e vai jogar o tarô e vai me dizer o que o tarô vai dizer, né, quando o tarô abrir. E daqui a pouco a Charline chega no posto. O Bruno mandou uma mensagem para ela ir no posto, cara. Aí eu me apaixonei pela Charline logo que eu vi, né? Ela chegou no posto, conversamos. Isso, 11 horas da noite, eu em casa, e Bruno falou assim, vem aqui que tem uma mulher aqui que você precisa conhecer. E eu falei, amor, você tá doido? Eu tô em casa. Ali, não, vem aqui, que você tem que conhecer essa pessoa. Bruno é um grande agregador, né? Ele tem esse dom de conexão, ele consegue trazer grupos diferentes no mesmo universo, assim. Então, ele tem essa magia. E foi maravilhoso, porque foi o pontapé. Foi a partir do momento que eu encontrei Thelma, que eu joguei para ela, que foi assim tão energético, surreal, a conexão mesmo ali. Foi. Após aquele momento, após aquele jogo, né? O espaço onde seria o meu espaço se apresentou e eu falei assim, então agora eu vou começar. Na cama de uma pousada. Só tinha eu na pousada como hóspede. E aí ela falava, não, eu só jogo para minha família, para minha mãe, para meu marido, para minha filha. Eu falei, então vai jogar para mim. Eu não estou pronta. Tá pronta sim. Se eu pedir isso para o universo, e foi você que o universo botou no meu caminho, então você está pronta. Vai jogar. Gente, foi lindo, 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 lindo. E aí, isso foi... Nem lembro quantos anos tem isso, né, Charline? Eu acho que tem uns 3 anos. Foi uns 3 anos atrás, assim, já tá no tempo. Parece que é um tempão, então, né? Parece, eu achei que tivesse muito mais. Talvez uns 4 anos, Thelma, não sei. Nossa, aí foi maravilhoso. E Charline, me diz uma coisa, como é que é o cuidar agora online? Como é que é fazer essas terapias online? O cuidar em tempos de pandemia, tempos de Covid-19, como é que está isso? Então, essas terapias que a gente atua, a constelação, o tarô, são terapias quânticas, né? O próprio Reiki, qualquer terapia assim, onde você consegue se conectar com o outro, quer dizer, toda vez que eu estou cuidando de alguém, eu me conecto com ele. Então, quando a pessoa me dá autorização, eu acho que talvez isso faz parte desse tempo agora também, dessa conexão, né?
ela existir através do vídeo aqui, né? Então não é mais aquela conexão de carta, ela é muito real. Então no momento que eu tenho ali um vídeo, tem uma pessoa e essa pessoa tá olhando para mim e eu olhando para ela, aquilo que você fala dos olhos, né? A gente se conecta na alma e a partir, quer dizer, pode ser por telefone, mas assim, já existe uma conexão. A pessoa sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Nesse momento a gente começa a abrir um campo. Então, assim, o campo ele abre e a história ela se desenrola. Então, assim, o atendimento online, ele promove e proporciona o cuidar da mesma forma, claro, dentro de outras proporções, mas da mesma forma o cuidar daquele que precisa ser cuidado. Então, assim, se fosse presencial, teria o contato físico, o abraço, a gestão do momento. Mas ali, o atendimento online, ele permite que eu acesse o coração, que o outro desabafe, que a verdade aconteça, que a relação da terapia ela aconteça. E aí, ela libera a energia que precisa ser liderado. Então, assim, o cuidar online, ele traz o mesmo resultado do presencial, porque ele traz essa importância de estar sendo cuidado, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. Primeiro, eu cuido de mim mesma quando eu busco ajuda. Eu estou acordada, eu estou atenta, né? Se eu busco ajuda, eu estou sentindo e percebendo a minha necessidade, que é um ponto importante. E depois eu estou sendo cuidado, porque eu tenho um outro ali, trazendo uma visão, ou trazendo uma informação, ou segurando na minha mão, né? Mesmo que virtualmente, a troca, ela acontece. Porque o cuidar é poder fazer trocas também, né? Então, isso acaba acontecendo. Ser cuidado, né? Permitir ser cuidado, né? Conseguir ter essa consciência da necessidade também de buscar ajuda, de buscar o outro, de buscar um acolhimento, uma troca. Isso é muito importante. E que não diminui em nada, por ser online, a qualidade do atendimento. Não diminui em nada. Não diminui. Eu acho que ele torna acessível diante das circunstâncias. Porque eu tenho clientes que estão em outros países, que entram lá em crise ou estão com dúvidas, estão em outras cidades, que não estariam aqui em Macaé, mas que através dessa sintonia possibilitada hoje, principalmente pela nossa internet 4G, 5G, que já é uma vibração aí de conexão, através dessa sintonia eles são acessados e são tratados, são olhados. Então, assim, não precisa estar do lado ali, pessoalmente, né? Sim. O momento trouxe uma outra visão, né? Exatamente, uma outra visão. E a gente, como terapeuta, nós também precisamos ser cuidados. Nós precisamos nos permitir ser cuidados por outras pessoas que não estão perto da gente. E nesse sentido, ontem, a Charline me constelou. Eu sou consteladora, a Charline também é consteladora, e enquanto consteladora, eu também preciso ser constelada. Sim. Também tenho as minhas demandas que precisam ser resolvidas. E ontem, então, eu tive o prazer de ser constelado pela Charline, que foi lindíssimo. E que o campo se abriu assim, que foi muito bonito. Eu queria constelar uma demanda, e aí vai, né? Desfiando o novelo e vai desfiando e vai trazendo aquilo até chegar na raiz ali da questão e poder resolver o problema. E foi uma constelação lindíssima. E que não diminui em nada, porque nós não estamos fisicamente juntas. O trabalho foi feito com excelência. E aí o Júlio está falando assim, Charline nos faz sentir o mundo invisível de uma maneira muito simples e acessível. E sempre acreditando em tudo que sentimos. Isso tem sido imprescindível na minha caminhada espiritual. Né? E é super verdade, porque a Charline ela tem esse dom de abrir
a conexão espiritual. E não adianta a gente não querer que abra, porque vai abrir. Não adianta a gente ficar ali quietinha, né? E falando, ok, vamos ver o que vai acontecer, eu não vou permitir que aconteça, porque vai acontecer. Porque é dela, é natural isso acontecer. Né? Então, esse campo espiritual, o campo energético, abre com uma facilidade imensa nas terapias da Charlene. Eu já pude, nós fizemos uma constelação, participamos de uma constelação em conjunto lá no Mahadevi uma vez, né? Que foi linda, aquela constelação foi linda, e já fizemos esses trabalhos, e outras pessoas que eu conheço que já passaram por você e que trazem isso para mim. Não, eu vim aqui, a Charlene já me indicou alguns clientes, gratidão, né? A Charlene já me indicou alguns clientes que aí eles falam, eu vim por causa da Charlene, a Charlene quer que trate isso. E aí, quando eu recebo esse cliente que vem dela, eu recebo com muita tranquilidade, porque eu sei que, assim, 50% do trabalho já está resolvido. O campo já está ali aberto, né? Já está limpo, e aí é eu trabalhar as questões dentro da área da sexualidade daquela pessoa ou daquele casal. É um trabalho que fica muito mais fácil. Uma coisa que eu gosto muito é de experimentar os terapeutas e as terapias, entendeu? Porque é isso, eu me proporciono também essa possibilidade de experimentar as terapias, porque, né? Porque eu também preciso, porque eu me construí dentro desse mundo através de experiências, né? Antes daquele dia lá do sofá, eu não tinha a menor ideia de que eu ia estar aqui. Então foram assim. Bendito sofá! Gratidão, foram construções que foram acontecendo através das experiências, das terapias, das transformações. Então, assim, é muito bom quando eu vejo um cliente caminhando naquela etapa da vida e eu sei o próximo passo, que não vai ser comigo, ele precisa acessar uma outra fonte que tem um conjunto diferente do meu. Então, assim, o cliente não é meu. Eu falo isso com todo mundo, eu falo, você me procura, no dia que você sentir de voltar, você volta. Porque cada um é livre para fazer escolhas, fazer experimentações. Agora, quando eu acesso que a pessoa precisa dar um próximo passo, que fora do que eu posso proporcionar, né, de trabalho, então eu vou lá nas pessoas chaves que eu falo assim, é você que vai encaixar aqui. Então eu tenho esse... eu gosto de ter esse conhecimento e ter as experiências com os terapeutas. Então, assim, indicar para a Thelma, primeiro é isso, Thelma, tem que ser alguém que já está pronto. Porque senão eu vou agredir a terapia, eu vou agredir o momento da pessoa querendo impor algo nela, como se fosse a minha consciência. Então, isso vai chegando. Então, quando eu falo assim, agora acho que o seu próximo passo é ir na Thelma, é quase que evolutivo, assim, ó. Agora você pode ir na Thelma lá, né, e se entregar para essa mulher, porque ela sabe, ela vai saber trazer o próximo passo que eu não sei, que eu não atinjo. Entendeu? Então, isso é muito legal. Essa rede de parceria, né? E de construção que a gente vai fazendo com os terapeutas e com a necessidade do cliente. Isso é integrativo, né? Quando a gente fala que nós somos terapeutas integrativos, é porque a gente também tem que integrar o que vem dos outros, não só querer pegar todas as terapias para mim. Não dou conta. Nem a minha conta de saber tudo. Não dá conta, por mais que a gente estude, né? E às vezes você estuda uma terapia que de repente é muito mais para você do que para você agregar no seu trabalho. Pelo menos já aconteceu comigo. Sim, é. Tem coisas que eu estudei... É mais para agregar do que para usar, né? Um beijo para a Raquel Salgado, que está aqui também. Olha, tem uma pergunta assim. Como é... Oi, cadê? Sumiu.
Eu ia ler a pergunta, sumiu, volta aqui, foi lá para cima. Como é a visão de vocês cuidar de si, mesmo sem julgamentos? Elolinda. Como como é a visão de vocês cuidar de si mesmo sem julgamentos? Então, fala aí, Thelma, quer falar? Então, assim, cuidar de mim mesmo sem julgamento é fazer o que eu tenho feito com o Júlio, me entregar. O projeto Meu Ensaiador, Charline, tem sido para mim assim uma redescoberta do meu corpo. É impressionante o que está acontecendo comigo internamente dentro desse projeto. Ontem, por exemplo, a gente só conversou e foi maravilhoso. Quando a gente fala, ele é professor de dança, ele vai te ensinar a fazer uma coreografia? Não, não é isso, né? Ele está me ensinando a conhecer mais ainda. Olha que eu sou corporal, né? Tudo em mim é corporal. O Tantra, ele é corporal. E eu estou descobrindo partes do meu corpo que eu falo, nossa, você existia? Tem sido uma experiência, assim, uma experiência atrás da outra. E às vezes eu me sinto um ratinho de laboratório na mão do Júlio, sabe? Fazendo aquele experimento e curtindo cada segundo daquilo. Então isso é me deixar julgar, é sem julgamento, me deixar cuidar. Sem julgamento mesmo, eu não quero saber o que vai acontecer, por que ele vai fazer. Se ele falar assim, fica de cabeça para baixo, vamos ficar de cabeça para baixo, tem um porquê daquilo. Né? E talvez nem ele saiba na hora o porquê, mas vai acontecer e vai agregar. Dança só com o olho direito. Como é que eu botar meu olho direito para dançar e o resto do corpo parado? É loucura, é loucura. Isso traz uma sensação, porque o nosso corpo todo funciona em rede, traz uma sensação para o corpo como um todo e que é fantástico. O que é cuidar de mim mesma sem julgamentos? É me entregar na constelação familiar, como eu me entreguei ontem para você. Vai, Charline. Acabou-se. Vai. Né? Quando eu estou em atendimento, eu também estou me cuidando. Eu também estou em atendimento online. Então, às vezes, eu hoje trabalhando muito com sexualidade clínica no atendimento online, tem Tantra também no atendimento online. Hoje eu estava trabalhando com pompoarismo no atendimento online. Mas às vezes eu falo coisas para minha cliente que aquilo foi para mim. Né? Que eu falo e falo, caraca, é para mim que eu estou falando isso. Então eu também estou me cuidando sem nenhum tipo de julgamento. É a gente simplesmente se entregar. Se entregar para aquele momento. Então, eu pensei aqui, né? Se cuidar sem julgamento, né? Porque muitas vezes a gente tem críticas sobre nós e eu acho que essas críticas, elas são importantes para fazer a gente sair do lugar, né? Elas só não podem ser paralisantes. Mas, tipo, uma crítica que eu percebi é que eu estava ficando muito tempo sentada, atendendo muitas horas, e agora eu entrei no Pilates porque eu preciso, porque o meu corpo também precisa. Eu percebi, eu me critiquei do sedentarismo que eu estava desenvolvendo ali, por não estar me mexendo. Então, assim, certas críticas que a gente faz a si mesmo, elas são também uma forma do acordar, né? Agora, se eu me critico, eu não estou me cuidando, eu estou me punindo, ou assim, a crítica, ela é um acordar para eu sair desse lugar e falar, tá bom, a partir de agora eu enxerguei, tá doendo, eu me critico e eu vou. Vou para onde? Aí eu preciso olhar, achar um lugar que me dá conforto. Porque o cuidar, ele é doloroso, assim, mas ele também precisa trazer o conforto. Então, você tem que se cuidar naquilo onde você se encaixa. Então, a Thelma tá falando aí que ela tá dançando e o corpo dela é dançante.
Para mim, isso é uma rigidez. Eu tenho uma dificuldade. Eu preciso me jogar na dança, o Júlio sabe. Só falta o Júlio vir aqui em casa e me agarrar e me levar lá para o estúdio dele. Mas para mim, assim, talvez um momento eu chegue nesse momento para fazer essa entrega. Então, no momento, eu fui para aquilo que é confortável para mim. Eu fui para o Pilates e estou ali fazendo alongamentos, quase que com uma fisioterapeuta dedicada para mim. E assim eu estou acordando o meu corpo para eu chegar num próximo estágio de ter essa energia ou ter essa coragem de me entregar no cuidar. Então, assim, a gente tem que ir cuidando com aquilo que a gente consegue, vivenciar também, entendeu? Porque quando a gente coloca assim, temos que partir para todas as experiências, isso é agressivo, pode ser agressivo e no final pode não trazer o resultado do cuidado, pode ser até devastador, né? Algumas questões podem ativar aí sintomas morais ou qualquer coisa. Então, assim, a gente tem experiências que estão dentro da sua possibilidade, de acordo com você e que você sente, né? Você sente que deve ir naquela experiência. Esse projeto Meu Ensaiador, por exemplo, foi uma coisa muito, muito louca que aconteceu comigo, né? Como a maioria das coisas são loucas na minha vida. Eu estava numa época que eu estava indo dormir tipo 5 horas da manhã. Então eu acordava todo dia, meio-dia, 1 hora da tarde. E eu tinha ido dormir já de manhã, 5, 6 horas da manhã. E eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu acordei e peguei celular. Só que eu acordei 10 horas da manhã. Eu acordei, peguei o celular e abri direto no Insta e o Júlio estava fazendo a live do Meu Ensaiador. Uhum. Eu não sei nem sair da cama. Eu cliquei ali e fiquei vendo a live. E aí, quando ele falou do projeto, eu falei, eu quero. Só que ao mesmo tempo eu estava aqui, você está super sedentária. Como assim que você vai fazer? Eu quero, né? Então, assim, tinha que ser. Sim. Né? Tinha que ser, veio, né? E eu acho que é sempre nesse nível. Nós precisamos estar atentos ao que está vindo. E mergulhar naquilo que faz o nosso coração vibrar. Tem uma frase do Osho que fala assim, sempre que você tiver uma opção, né, tiver várias opções, escolha aquilo que faz o seu coração vibrar. Apesar de toda a... Depois você atura as consequências. Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu lembrei. Tem uma outra frase aqui que é do Toller, que ele fala assim, onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há 3 opções. 1, abandone a situação. 2, mude-a totalmente ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois arque com as consequências, sem desculpa e sem negatividade. E aí ele bota a foto de um grupo numa montanha-russa. Né? Então é isso, é você fazer as suas escolhas e depois arcar com isso, prestando sempre atenção. Aí eu junto essa frase com a do Osho. Escolha o que faz o seu coração vibrar. Uhum. Né? É nisso que teu coração vibra, então vai, mergulha. Eu, pelo menos, sou assim. Aí você está sendo cuidada, então, dentro do Pilates. Comecei com Pilates, porque eu tive, nesse processo aí do trabalhar offshore, do mundo masculino, né? Uhum. Eu acabei tendo uma lesão na coluna, da sobrecarga de trabalho. Eu trabalhava embarcada 14. Teve épocas de eu fazer 21 dias embarcado, descer para 7, voltar para 14, voltar para 20, descer para 7, voltar para 21. Eu passei 3 meses embarcada, nem via meu marido, nem via minha filha, que está aí na live também. E assim, eu tinha prazer, eu adorava aquilo. Então, assim, eu vivenciei uma etapa
com muito prazer. As pessoas falam, é difícil trabalhar embarcado. Eu amava, porque era uma realização, era um romper de barreiras e tudo. Só que eu sou mulher, né? Um corpo feminino que aquele mundo masculino trouxe uma sobrecarga nesse corpo. Uhum. Então, eu acabei tendo um hérnias de disco que eu não conhecia até o momento, nem sabia o que era aquilo. Até um belo dia o meu corpo travou e falou, para, agora você chega, você não manda mais, quem manda é a gente. E esse agente é uma coisa que eu não conhecia, né? Porque eu achava que eu mandava em tudo, mas eu não mandava no meu corpo. E aí ele me parou e falou, você é uma mulher. E aí eu tive que fazer uma raspagem de uma hérnia. E foi como se tivesse me quebrado ao meio. E a partir dali, eu me reconstruí, fui para terapia. Eu sempre busquei terapia, sabe? Toda vez que eu tive conflitos comigo, com o meio, eu busquei terapia com psicólogo. Eu indico o psicólogo, porque eu acho que também faz parte do trato com o cotidiano. São terapias diferentes, né? E aí eu me reconstruí e voltei a trabalhar embarcada, só que em outras funções, já como treinadora, então assim, líder de treinamento, viajei para fazer cursos, então assim, eu acabei me reconstruindo, mas aí foi meu corpo mesmo, por isso que eu vou para uma fisioterapia, mas hoje eu já dei vazão a essa dor de várias formas, sabe? Em constelações também, que eu descobri que isso era uma dor do útero, do feminino. Nossa, sério? A dor dessa coluna minha era uma dor do meu feminino, feminino da minha família, de mulheres muito... mulheres que no final das contas largam os homens, né? E vivem sozinhas. Então, mulheres que assumem a força masculina. Porque lá na história do passado, lá longe, a minha avó, minha bisavó foi uma mulher laçada, tirada da sua tribo. E minha avó contava essa história, porque a vovó foi laçada. Só que essa é uma história romântica, né? Uhum. A mulher laçada é romântico. Na verdade, aquela índia linda lá foi roubada. Foi outros, né? Para ela. Para ela, não. E o que uma aconteceu? Violência. Nessa constelação, e hoje com o entendimento que eu tenho de constelação e tudo, quando alguém é roubado, ou alguém sai da sua tribo, ou casa com outra religião, o que acontece? Muitas vezes há uma maldição, um amaldiçoamento, né? Aquele homem que roubou essa índia, todos os filhos dele vão ser mal amados, ou sabe? E isso acabou sendo trazido com as mulheres, não que eu tivesse um mau casamento, não. A força da independência, como se essas mulheres tivessem que se livrar, serem muito independentes. E eu carregava essa força da construção, da autoconstrução. E hoje eu tô assim, eu posso dizer assim, que eu gozo por estar sendo bem cuidada pelo meu marido, poder estar nesse lugar de cuidadora e de não precisar embater com a vida mais, né? E eu entendi que esse é um lugar de poder também, um lugar feminino, da mulher que está bem casada, da mulher que trabalha, mas que recebe do seu homem, sabe? É uma outra visão que hoje eu consigo interpretar, porque eu vivi o outro lado de ter que construir uma força, porque é como se eu não tivesse mais ninguém, mais nada na vida, e hoje eu consigo ver que eu sempre tive o marido do meu lado, mas eu aqui não olhava para ele como meu marido, eu olhava como se eu precisasse ganhar mais, ou crescer mais, mas assim, eu precisei fazer tudo isso, e as mulheres precisam fazer tudo isso, mas elas precisam poder receber, sabe, também, poder ser cuidada, poder ser feminina. Você permitiu o Bruno ser marido. Eu permiti, foi isso que eu aprendi. Uhum. E hoje
ele fala assim para mim, eu nem preciso te mandar dinheiro, não. Assim, nas contas do mês, você tá ganhando. Eu falei, não, meu filho. Meu filho não, porque eu não chamo ele de meu filho, né? Mas eu falo, não, mas eu tenho que honrar o que você ganha, porque você trabalha. Então, me dá aqui a minha parte Com dos seus certeza. recursos. Entende? Eu não tenho que disputar com ele quem vai ganhar mais, quem está ganhando mais, quem está comprando mais, né? Eu posso honrar o que ele produz para mim, porque ele está produzindo para mim de todo jeito, entendeu? Então, foi um aprendizado. A gente já está junto aí, eu e Bruno, 17 anos. E é um É um casal aprendizado lindo. bom. E vocês são um casal muito lindo. A gente se encontrou, eu já fui casada, né, com o pai da Ramine, minha filha. Fiquei 11 anos e depois separei aí na astrologia falando, né? No retorno de Saturno, aos 28 anos. Saturno veio, mudou minha vida completamente. Eu era costureira, eu fui uma mulher que eu desenvolvi uma arte de costura sozinha. Aprendi a costurar, era feirante, não sabia nem ligar um computador, Thelma. Aí Saturno veio, mudou minha vida, falou assim, peraí, não é esse o caminho, não. Tem um outro caminho que você tem que achar. E eu acabei me separando, mudei de cidade, larguei a costura, larguei tudo para trás. Vim para Macaé com a Ramine. Fui aprender a outra arte, né? Que são trabalhar em empresas, a comunicação. Fui aprender outras coisas. E aí, um ano depois, quando eu estava aqui na empresa que eu trabalhava, Bruno entrou como um jovem aprendiz, com 21 anos, eu com 29. Na hora que ele foi ser apresentado, que ele olhou no meu olho, eu falei assim, é ele, é ele. Veio uma frase aqui, atravessou meu cérebro na hora e falou assim, é ele, é ele. Como se acordasse para uma coisa que eu não sei explicar o que é, né? Mas são esses... São essas coisas que a gente tem que acreditar que a gratidão vem por aí, por esse caminho. A gente está sempre se reencontrando, né? Sempre se reencontrando, é isso. Olha só, a Anne falou assim, Anne, minha prima linda, maravilhosa. Café amargo aí, Thelma? Vai, Anne, vai, um café amargo sempre. Eu adoro café amargo. Vem para o Rio tomar um café amargo com a gente vai lá em Macaé. A Raquel Salgado falou assim, nós como profissionais estamos nos adequando muito bem a esse cuidar online. Com certeza, Raquel, estamos cuidando muito bem. Podemos continuar atendendo online sem o menor problema. Tá muito lindo. Gente, vocês podem fazer perguntas para a Charline, tá? O Július, opa, fiz besteira aqui. O Július, cadê Július? Perdi de novo, não é possível. Achei. O Júlio está falando assim, eu sinto isso mesmo, você não se julga, dá para sentir totalmente isso. Imagino que ele esteja falando da minha relação com o projeto. Né? O Júlio falou aqui de novo, boa ideia, e a Raquel falou, se joga na dança, me chama que eu vou também, adoro. Gente, vai para o projeto Meu Ensaiador com o Júlio. A Renata Pires falou, bora, Charline, se soltar na dança. Renata Pires diz que tá com saudades. Também tô, Renata. Também tô com saudades. Eu tô doida para acabar essa pandemia, para poder ir a Macaé. Oi, Diogo. Tô doida para ir a Macaé, que foi o último lugar que eu fui, né? Vamos, Raquel. O Bruno tá chamando a Raquel. Ela chama o Bruno de bozão. Casal top, lindos, é um casal top, gente. Realmente é um casal lindíssimo. Charline, nós temos 10 minutos, mais ou menos, e eu queria que você falasse, assim, das suas terapias, qual é o horário de atendimento, quais são os dias de atendimento, como que as pessoas podem te encontrar. Porque tem muita gente aqui querendo. Hoje, antes da live, uma pessoa já perguntou, ela é astróloga? Eu falei, Ela dá aula? Eu falei, então, eu não sei, né? Mas eu vou perguntar na live para ela se ela dá aula.
de Não, astrologia? eu não dou aula de astrologia. Eu acho que eu ainda sei pouco de astrologia. Eu fiz 2 anos, uns 3 anos de estudo e astrologia é um mundo gigante. Assim, eu sei bastante, mas eu não dou aula de astrologia. Eu dou aula só de Reiki, o curso de Reiki, a iniciação de Reiki, Reiki 1, 2, 3, né? Astrologia, porque o Reiki é um curso e você se torna reikiano e tem que assumir o processo. A astrologia já é um curso iniciático, onde você é continuado, você tem que estudar, mas você tem que passar por todo um processo de conhecimento dos planetas, das casas, das interseções. Então, a astrologia é um estudo para a vida, praticamente. Né? Não é algo que você faça em uma sessão, um final de semana. Então, a astrologia traz essa iniciação, mudança do olhar. O planeta, os planetas estão sempre em movimento, então você sempre tem essa interferência, né? E você tem que estar estudando. Meus atendimentos eu atendo a semana toda, de segunda a sexta. Geralmente é de 9, 9h30 da manhã. 9 até as 18, até as 21, isso depende muito, depende do cliente. Então, assim, eu tenho um estúdio, um local físico em Macaé, que é dedicado para os atendimentos presenciais. Online, aí eu vejo com o cliente o melhor horário para ele e vou adequando essa agenda. Em geral, a constelação familiar, eu peço que a pessoa tenha um tempo disponível. Então, assim, de 2 a 3 horas, porque eu gosto de fazer um atendimento com tempo. Pode ser que demore menos, pode ser que demore mais. É um processo ali que eu me conecto, que a gente conversa, que eu estou dando esse olhar, né? Olhar para o todo, olhar para aquela questão pontual e mais todo o resto que se conecta com aquilo, todo a história, a família, os eventos. Então, eu gosto de ter essa dedicação no atendimento. O atendimento de tarô, em média, são 90 minutos para uma consulta. Eu faço um mapa astrológico através do tarô, mas aí é para ver o momento atual. A astrologia, ela fala do ser. Ela fala de quando você nasceu, qual era o mapa do céu. Então, você traz aquelas marcas já, são características de eventos, de personalidade, de situações, que já tem as influências dos planetas da hora que você nasceu. Mais o trânsito. Já, então, é um oráculo do ser que conta de você. O tarô é um oráculo do estar. Ele fala do seu momento. Então, o tarô, ele é dinâmico. Então, hoje você faz um tarô, uma leitura de tarô, vai te mostrar o seu momento agora. Daí a um mês, esse momento já mudou, porque você também mudou. Através dessas leituras rotineiras, assim, a cada mês, a cada 2 meses, você vai tendo um melhor olhar sobre o que está acontecendo. Então, eu tenho clientes que jogam todo mês ou jogam a cada 2 meses. E assim, ali eu trago um olhar para a vida agora. Porque muito importante de toda terapia não é olhar o passado. O passado ele vem como uma construção, mas o seu agora que é o importante. Então, você é você hoje, né? Então, e eu vim pensando nisso, Thelma. Atendi uma pessoa que ela me contou uma história dela linda, de vitória, né? E eu lembrei muito da minha história, de como eu comecei, de como eu comecei a fazer silk screen e fazia camisa e vendia na feira e era feirante, viajava e tinha toda uma energia de produção. E aí, assim, hoje essa história, hoje isso me ajudou a me construir naquele momento, mas Sim. não é o que eu sou hoje, entende? Então, assim, e foi o que eu perguntei para ela, quem é você hoje? Me conta, quem é você? E eu uso muito essa expressão nos meus atendimentos. Muitas vezes eu toco o tambor firmemente e falo, quem é você? Quem é você? Quem é você? E o que faz por aqui?
Porque é isso que a gente tem que entender. Quem sou eu agora e o que eu estou fazendo aqui? E a partir dessa energia eu consigo olhar a vida, porque eu consigo entender o ponto que eu estou. Então, assim, esse é o momento assim que eu acho que é o fundamental de todas as terapias, né? Sou pisciana, viajo, entrei em outros assuntos. Que é viver o aqui e agora, porque assim, nosso passado está lá atrás, a gente não está mais lá. E daqui a 10 segundos, eu não sei se eu vou estar vivo, eu vou chegar? A gente não sabe, então é o aqui e agora. Né? Eu também. E o transformador é enxergar isso. É aqui, é nesse momento, é isso que a gente tem que viver. Bom, faltam 4 minutos, tá? Queria que você fizesse suas considerações finais. E aí depois eu fecho a live. É melhor você falar, porque senão eu falo demais. Ó, eu tenho vergonha de falar, mas eu adoro falar, Thelma. Ainda mais quando eu estou em casa, né? Falar com vocês, falar com você é um prazer, uma confiança grande. Falar com todos que estão aqui, que são seus amigos, que são meus amigos, que são meus clientes. E assim, eu tenho esse amor, né? Porque eu realmente entendo o lugar que eu estou. E aí isso me dá muito amor, me dá muito prazer. E eu olho para a vida com esse prazer transformador todo dia, toda hora. Não que não tenha dificuldades, não tenha qualquer questão que também me dói, mas eu ainda olho para isso com o entendimento dessa construção toda e com o prazer de estar na vida. Isso assim, é possível transformar, porque se a gente está aqui agora, nós somos imperfeitos e a transformação é a base da imperfeição, é a necessidade, a urgência do fazer. Né? Ninguém está pronto. Isso que é estar vivo, né? Exatamente. Ninguém está pronto. Justamente porque ninguém está pronto é que a gente se cuida. A gente se cuida e cuida do outro e se permite ser cuidado pelo outro. Então, tem essa troca o tempo inteiro. O Júlio colocou aqui. Oi, Vivi, bem-vinda. Cuidar é algo muito importante. Ai, cadê? Cuidar é algo muito importante nesse momento que estamos vivendo. E ela colocou, linda por dentro e por fora. Gratidão sempre na minha vida. Emerita. Muito linda, gente. Falta 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu quero agradecer essa deusa bruxa maravilhosa, né, que entrou assim na minha vida para ficar e fazendo revoluções. Eu estava com uma demanda bem crítica, né, quando eu pedi para ela botar tarô para mim. E era uma coisa bem que eu precisava resolver, né? E foi resolvido. E não foi resolvido assim, o tarô está falando para você fazer isso. Não, é você, né? Aquele sacode de Charlene. Charlene é a mestra de sacode. Então, gratidão, gente. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Charlene, minha linda, amei. Foi um amor. Uma delícia fazer a live com você. Vou te chamar mais vezes. Essa série tem toda quarta-feira. Cada quarta-feira temos um convidado diferente, às 8h30 da noite. E quinta-feira, amanhã, 22 horas, estou fazendo a live sobre sexo e sexualidade. Espero vocês. Vai cair 23 segundos. Gratidão, né? Gratidão a todos que estão aí. Gratidão, Thelma. Gratidão, meu amor. Beijo. Muitos beijos e até amanhã para todos vocês. Amanhã, 22 horas, live sobre sexo e sexualidade.